Vamos abrir a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Vamos ler esse texto, os irmãos vão acompanhar a leitura que eu vou fazer a partir do versículo 12, indo até o final desse capítulo 40, Isaías 40, de 12 em diante. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata, forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até o finalzinho do capítulo 40. Devido ao povo de Israel ter se afastado de Deus e se enveredado pelo caminho do pecado e cometido diversos deslizes diante de Deus, deixando de praticar a justiça, pelo contrário, praticando a opressão,
praticando a violência, praticando a idolatria, praticando o paganismo, deixando de praticar de fato a lei do Senhor. Por todos esses pecados e por tantas outras transgressões, o povo de Israel foi levado cativo para as terras da Síria. E nós observamos que o tempo foi passando e aquele povo de Deus se sentindo como que humilhado, como que desprestigiado, como que esquecido lá naquela região do mundo. Então começa a pensar que Deus também tinha se afastado deles, que o direito deles estava despercebido de Deus, que Deus não estava lhes sendo favorável, que Deus não lhes estava abençoando. E de repente começa a haver, basicamente pelo que o texto diz aqui, uma certa reclamação, uma certa impaciência, um certo queixume para com o nosso Deus. Israel se queixando do Senhor. Basicamente, esse tipo de situação, de circunstância, às vezes acontece também na nossa vida, como servos do Senhor, na vida da igreja, em todos os tempos, na vida do povo de Deus. Algumas vezes nós passamos por certos problemas, por certas tribulações, e algumas vezes nós fazemos algumas perguntas, como este povo estava fazendo, lá distanciado do Senhor, distanciado da sua terra. O nosso direito está despercebido de Deus, o Senhor não está sendo mais favorável a nós, o Senhor não está se importando mais com a vida do seu povo, com a vida dos seus filhos. Basicamente, esta a circunstância levantada neste capítulo aqui pelo profeta de Deus, o profeta Isaías, que viveu e profetizou diante do povo de Deus antes e durante o cativeiro. Nós observamos aqui que o Senhor, através do seu profeta, ele procura mostrar ao seu povo que esses pensamentos do seu povo eram pensamentos totalmente nulos, totalmente errados, equivocados, porque o Senhor sempre ele conhece aquilo que está acontecendo com o seu povo, com cada morador da terra, com cada nação, e o seu povo não seria diferente. Ele certamente estava sabendo de tudo que ia se passar. Aliás, através de um outro profeta, o Senhor falou a respeito do final do cativeiro, que ele duraria 70 anos. Então o Senhor se mostra aqui como um Deus diferenciado diante do seu povo. E o Senhor começa a fazer estas perguntas para o seu povo. Vocês estavam comigo quando eu lançava os fundamentos da terra? Vocês sabem qual é o peso de uma grama dessa montanha? Vocês sabem aquelas coisas que eu estava usando para fundamentar a criação de todas as coisas? Vocês estavam comigo para me dar alguma instrução, algum conselho, alguma direção, alguma orientação? Por que vocês estão me comparando a esses deuses fabricados pelos babilônios e pelas nações pagãs da terra? Eles constroem os seus ídolos, eles constroem os seus deuses, vão até a floresta, pegam uma árvore, parte desta árvore eles usam para fazer fogo, para se aquecerem, para cozinhar o alimento, mas um pedaço dessa madeira, de repente alguém esculpe e faz dessa madeira, desse pedaço dessa madeira, um ídolo, e dali a pouco está se curvando diante dela, e está fazendo orações, fazendo petições a este ídolo, e o Senhor então está dizendo: vocês estão me comparando a esses deuses, que têm ouvidos, mas não podem ouvir, que têm olhos, mas não podem ver, que não têm condições de acompanhar vocês, a não ser que sejam levados por vocês, enquanto vocês caminham. Afinal de contas, vocês estão pensando, ou estão me comparando a essas divindades pagãs? Então o Senhor mostra diante do seu povo que eles devem de fato reconhecer que o seu Deus, o Deus do seu povo, o Deus de Israel, é o Deus incomparável. E é basicamente sobre isso que nós queremos falar, baseados aqui nesse trecho que nós acabamos de ler.
o Deus incomparável. É assim que Isaías apresenta o próprio Deus ao seu povo nesse trecho da sua profecia, da sua carta, ou do seu livro profético. Deus incomparável. Primeiramente, vamos ver aqui, através de alguns versículos, que esse Deus é incomparável nas suas qualificações. Ou seja, esse Deus é um Deus incomparável, singular, um Deus que não pode ser comparado a nenhuma divindade pagã, imaginada, criada, fabricada pelo homem, porque ele tem qualificações, ele tem virtudes, ele tem atributos, ele é vivo, ele é verdadeiro, diz a palavra do Senhor. No versículo 18, Deus faz esta pergunta: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Ele não é semelhante a um ídolo feito ou fabricado por homens. Ele, na verdade, é o Deus que criou os fundamentos da terra, como diz aí no versículo 21. No versículo 22, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Interessante que a ciência, há poucos séculos, definiu ou decidiu pela redondeza da terra. Mas a redondeza da terra já estava declarada, já estava afirmada aqui, pelo menos 7 séculos antes de Jesus nascer. Então, aqui o profeta está dizendo, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Os moradores da terra são como gafanhotos, e é ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele fala aqui que esse Deus, ele é o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus incomparável nas suas qualificações, nos seus atributos, nas suas virtudes. No versículo 25, ele de novo faz esta pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. O nosso Deus é santo, significa que ele é distinto de qualquer coisa, de qualquer impureza, de qualquer imperfeição. Ele é santo, absolutamente santo. E por isso, ele também se apresenta aqui como um Deus incomparável através desse atributo, através dessa qualidade. Ele se mostra como o Criador. Quem criou estas coisas? Ele fala que foi Deus que criou os exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais o Senhor conhece e chama cada uma pelo seu próprio nome, e por ser ele grande em força e grande em poder, nenhuma só delas vem a faltar. No versículo 27, ele é apresentado como o Senhor. Por que vocês estão dizendo, povo de Israel, que o caminho de vocês está encoberto ao Senhor? Senhor significa o nosso dono, o nosso proprietário, o nosso Deus por excelência. E, na verdade, o Senhor está dizendo aqui que dele não se pode encobrir coisa alguma, como nós lemos hoje no Salmo 139. Deus conhece tudo a nosso respeito. Conhece o nosso exterior, conhece o nosso interior, conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar, conhece o nosso caminhar, o nosso deitar, conhece a palavra que nós pronunciamos pelos nossos lábios antes dela chegar aos nossos lábios, quando ela ainda está percorrendo o caminho da mente para os nossos lábios. Esse Deus nos diz aqui que nada pode ficar encoberto dele. Por isso, ele é, de fato, um Deus incomparável, que não deve, que não pode ser comparado com aqueles deuses fabricados pelos assírios, pelos babilônios, por aqueles pagãos, ou aquelas terras e nações pagãs que fabricavam os seus próprios deuses. Nós observamos aqui que Deus se apresenta como de fato incomparável por causa das suas perfeições, por causa das suas qualificações. E por isso não se pode comparar o nosso Deus, porque ele é sublime, ele é eterno, ele é santo, ele é infinito, ele é conhecedor de todas as coisas, ele é o nosso único Deus verdadeiro, pessoal e presente nas nossas vidas, na vida do seu povo.
Mas Deus também é apresentado aqui como Deus incomparável, no conhecimento que tem de tudo e de todos. O nosso Deus é um Deus incomparável, primeiramente nas suas qualificações, nas suas qualidades, nos seus atributos, nas suas virtudes, mas é também incomparável no conhecimento que ele tem de tudo e de todos. No Salmo 33, o salmista fala que Deus lá dos céus olha para a terra e pode contemplar todos os moradores da terra. E ele pode também contemplar o coração e a mente de cada morador da terra. Mas ele contempla de uma maneira toda especial e singular aqueles que confiam nele, aqueles que o temem e esperam pela sua misericórdia. Então esse Deus conhece de fato tudo e todos, por isso ele é um Deus incomparável. Nos diz aqui o profeta que ele é que colocou os fundamentos na terra, é ele que examina as nações, é ele que pode tirar e colocar juízes, reis e poderosos nos seus devidos postos. Hoje pela manhã nós falamos sobre aquele momento em que Israel saiu do cativeiro, porque simplesmente Deus tocou no coração de um rei chamado Ciro, que tinha assumido o império persa. E nós sabemos então que a promessa que Deus tinha dado ao povo, de que eles seriam libertados do cativeiro e voltariam para a sua terra, o Senhor fez com que isso fosse cumprido, quando Deus trabalhou no coração, no espírito do rei, que então libertou o povo, o rei Ciro. Nós vimos hoje isso lá em Esdras capítulo 1. E esse Deus conhece as nações, diz aqui o texto, que ele considera cada nação, cada povo como um pingo d'água que cai de um balde, um grão de pó numa balança. Ele as considera como nada, menos do que nada, um vácuo. Então esse Deus, ele continua no controle de todas as coisas, ele continua governando todas as coisas. Às vezes nós imaginamos que por algum tempo as coisas que acontecem no mundo estão fora do conhecimento ou do controle do Senhor, mas não é isto que a palavra de Deus nos diz. Ele faz com que todas as ocorrências possam de fato convergir para o cumprimento dos seus propósitos, dos seus planos para a vida deste mundo. Então nós observamos que quando Ciro assume o império persa, a primeira coisa, no primeiro ano basicamente do seu governo, o Senhor toca no seu espírito para que ele liberte o povo de Israel e os reenvie para a terra prometida. E Ciro faz com que esse retorno seja um retorno também, não de mãos vazias, mas que eles possam sair lá daquela região com tesouros, com ouro, com prata, com preciosidades, para que eles possam reedificar o templo do Senhor, e devolveu Ciro também os utensílios da casa de Deus que Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia. Estavam lá num templo pagão, e Ciro faz com que aqueles utensílios da casa do Senhor possam ser também levados de volta para serem colocados naquele templo que o povo de Deus haveria de reconstruir. Então nós observamos este Deus que conhece todas as coisas e que faz a sua vontade prosperar e ser realizada em todos os povos da terra. Então nós não precisamos temer coisa alguma, porque nada foge do conhecimento de Deus, nada foge do controle de Deus. Ele conhece por sua própria sabedoria todas as coisas, ninguém precisou dar alguma dica, dar alguma direção, dar alguma orientação para o Senhor, desde a criação de todas as coisas e a nossa própria criação. Ele conhece cada soberano, ele conhece cada nação, ele conhece cada estrela que criou, ele conhece cada vida de uma forma completa, integral, como nós já temos falado, de forma que nós não podemos fugir da sua presença em parte alguma. E o salmista Davi, lá no Salmo 139, também mostra isso. Se eu subo aos céus, lá estás.
Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a sua mão e a sua destra me susterá. De sorte que nós não podemos ficar no desconhecimento de Deus. O Senhor está nos conhecendo, o Senhor está observando, o Senhor está nos acompanhando. Ele sabe tudo o que se passa conosco, e é por isso que Ele pode de fato nos auxiliar, nos fortalecer, nos ajudar. Então, nós observamos aqui que aquelas perguntas do seu povo eram perguntas inúteis, sem fundamento. Por que Jacó, ou seja, por que Israel, vocês estão achando que eu esqueci de vocês? O que vocês estão passando aí? Estão passando porque deixaram de me seguir, deixaram de seguir a minha lei, a minha palavra, mas eu já deixei para vocês a certeza de que eu não os deserdei, de que eu não desamparei vocês, e afinal vocês voltarão em determinado momento de volta para a sua terra. Aqui então nós observamos o profeta Isaías apresentando o Deus incomparável. Primeiramente, incomparável nas suas qualificações. Em segundo lugar, incomparável no conhecimento que tem de tudo e de todos. E uma terceira lição, um Deus incomparável em sua ação na vida do seu povo. O nosso Deus não é um Deus inerte, inanimado, mas é um Deus que intervém nas nossas vidas, que intervém na vida do seu povo, que intervém na vida da sua igreja. Porque é um Deus ativo, dinâmico, vivo, verdadeiro, pessoal, poderoso, como nós já temos visto. Então, o seu povo estava de fato enganado, equivocado, em pensar que Deus estava desamparando, tinha se esquecido deles, que não haveria mais de contemplá-los com as suas bênçãos. Não, o Senhor está mostrando aqui que Ele estava ainda agindo na vida do seu povo e haveria de agir até que eles pudessem voltar para a terra prometida. Então nós observamos aqui que o nosso Deus é incomparável também no agir dele na vida do seu povo, no agir dele nas nossas vidas. E é isso que o Senhor então coloca diante do seu povo através do profeta Isaías. E essas lições, irmãos, também servem para nós. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui no seu ministério, Ele falava da ação do Pai em nosso favor, e a sua própria ação também em nosso favor. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Às vezes nós imaginamos aquela figura do nosso Deus, sentado em um trono, basicamente como um soberano humano, dando as suas ordens, dando as suas diretrizes, e essa não é a melhor imagem que nós podemos fazer do nosso Deus, mas a melhor imagem que nós podemos fazer do nosso Deus é um Deus vivo, presente e atuante nas nossas vidas, na vida do seu povo, um Deus que também trabalha por nós, porque lá em Isaías capítulo 64, no versículo 4, nós temos esta palavra também, através de Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus trabalha para aquele que nele espera. Nunca qualquer outra divindade pode de fato ser comparada com o nosso Deus, que é de fato único e verdadeiro. E nós devemos entender que por mais que possam ser as dificuldades, as lutas, as nossas aflições ou debilidades, nós temos um Deus que nos ampara porque Ele age nas nossas vidas. E Ele mesmo coloca aqui que Ele faz forte ao cansado, versículo 29, Ele faz forte ao cansado quando nós estamos nos sentindo frágeis, cansados às vezes das lutas, nós recorremos ao nosso Deus, nós clamamos ao nosso Deus e recebemos dele o lenitivo. Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele fala aqui
que naquela situação do cativeiro eles estavam realmente como que ansiosos para que aquilo terminasse, para que voltassem para a sua terra, e às vezes até os jovens, os moços, se mostravam exaustos naquela situação. Mas no versículo 31, o Senhor fala através de Isaías que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essas palavras aqui são palavras para mostrar o quanto o Senhor nos ajuda, o quanto o Senhor nos fortalece quando nós estamos debilitados ou diante de alguma adversidade. Aqui o Senhor compara basicamente a sua ação na nossa vida como que vencendo as tempestades, como as águias também as vencem. Quando a águia observa a formação de uma tempestade no firmamento lá longe, ela não procura um lugar no penhasco para se abrigar daquela tempestade que vem, mas ela o que faz? Voa mais alto ainda, para voar acima da tempestade, acima das dificuldades, acima das aflições. Essa figura então é usada pelo Senhor na sua palavra, que tantas vezes compara a nossa vida como a vida da águia, que é um animal, que é uma ave, que simbolicamente pode nos ensinar muitas lições espirituais. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque Deus nos assiste, porque Deus nos dá o bálsamo do seu conforto, porque Deus se mostra companheiro e atuante nas nossas vidas em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, que nós possamos, com esse texto, nos lembrar e recordar sempre que nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Nós temos, na verdade, um Deus incomparável. Incomparável nas suas qualificações, incomparável na sua força e poder, incomparável no conhecimento que tem de tudo e de todos, incomparável no agir também na vida do seu povo. Que Deus esteja aplicando a sua palavra ao nosso coração, para nós entendermos e crermos que nós temos de fato um Deus incomparável que trabalha por nós. Amém. Vamos cantar o hino 318.